Então, você que é luz para os povos e não participa de um GC, eu vou ter que aconselhar, porque são GCs, não é uma pregação como daqui, no púlpito da igreja. Lá você vai compartilhar, entendeu? Nesse assunto que está sendo tratado nesse segundo módulo, que é fidelidade. A importância desse tema, fidelidade, você tem que ser fiel ao teu GC, à tua igreja, aos teus líderes, na questão financeira também. A gente vê tanta coisa na internet, né, de pessoas que não são fiéis a Deus no quesito dízimo e oferta. E eu fiquei pensando, como é que as pessoas questionando o dízimo, como é que eu vou dar importância para quem é infiel? Eu não posso, porque quem discute o dízimo ou a oferta não é infiel. Então eu não tenho que estar ouvindo essas pessoas, nem ouço mesmo, não vejo. Mas eu só acompanho algumas coisas e digo que coisa. E digo para vocês aqui, desde que a gente se converteu, nós aprendemos a ser fiel a Deus, por causa da promessa de Deus que Ele não deixaria faltar nada para a gente. Será que a gente teria o que tem hoje? Estava pensando hoje de manhã a respeito disso. Será que eu teria o que eu tenho hoje? Não teria como. Porque lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante, Deus disse: trazei todos os dízimos, e vocês vão ver, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Deus pede fazer prova, faz prova de Deus. Mas como é que eu posso fazer prova de Deus? Entregando. E Ele não vai te deixar faltar nada. Você não vai ficar com necessidade física, material e espiritual. Pelo contrário, parece que tu dando vai faltar, tu dá e multiplica. Essa conta só Deus sabe fazer. Às vezes a gente fica retendo, né? Mas eu não vou dar, eu posso, com esse valor, quem sabe se eu pago uma prestação do meu carro, sei lá. Ou compro mais coisas para mim. Não. No Antigo Testamento, Deus, um dos profetas, Deus deu uma palavra, ele dizendo assim: vocês têm casas maravilhosas. Vocês têm tudo que é bom na casa de vocês. Tudo que é bom. E a casa de Deus, como é que está? Está em ruínas? Porque vocês são avarentos. O que é a pessoa avarenta? Que ela ama o dinheiro. Então, eu pensando nisso, eu digo, mas como é que a gente tem coisas que a gente não sabe como adquiriu? Porque a gente não depende do governo, não é? Você não depende do governo. Você tem que orar pelos governantes. Mas você não depende deles, não é? Você depende de quem? Você depende de Deus. Quem depende de Deus aqui? De certeza? Pois é. Ainda que a figueira não floresça, e que o fruto da vida minta, ainda assim eu louvarei o Senhor. Então é todo o tempo que você tem que adorar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é fiel, Ele não vai falhar. Se Ele não falhou comigo, um pecador, vai falhar com você, que é uma pessoa santificada? Não vai falhar.
Não vai. Eu te digo, não vai falhar. E você vai ver que na casa de Deus, quanto mais você for esfriar, mais crescimento haverá na casa de Deus. Nós estamos no ano do crescimento, não é? Não só o crescimento físico, ou numérico, digamos assim, mas principalmente o crescimento espiritual, que é lá dentro. Você tem que ter cada dia mais experiências com Deus, sabe? Você tem que cada dia mais ter uma experiência mais profunda, conhecendo mais. Será que nós vamos conhecer esse Deus? Não vamos conhecer como Ele é mesmo. Mas porque a gente falha nesse relacionamento com a Sua palavra e com Ele. A gente falha nisso. A gente podia orar mais, não ora. Podia ler mais a Bíblia, não lê. E a gente vai levando. Não. A gente tem que mudar a nossa maneira. Vida cristã é vida cristã. Vida de testemunho. Que desafia esse mundo. O mundo está indo para lá. O mundo está perdido. Mas ainda bem que Deus, pela misericórdia, salva aqueles que vão herdar a vida eterna. Eu e você estamos aqui. A obra de Deus é sustentada com a fidelidade dos membros da igreja, da congregação. Senão não tem como. Hoje você vai fazer qualquer coisa. Não é verdade? E é caro. As coisas estão caras. Então, qualquer coisa que você vai fazer, investir na obra de Deus aqui, é dinheiro. Mas que Deus nos ajude a abrir o coração. O pastor, saudoso pastor Moacir, nosso pastor, ele dizia que a parte do ser humano mais difícil de converter o bolso. É difícil mesmo, né? Mas olha, se você for uma pessoa liberal, você vai ajudar na obra, e você nem sabe de onde vir, mas Deus vai multiplicar aquilo que você dá. 100 vezes mais, tranquilamente. Ele faz milagres, sabe? Eu creio num Deus de milagres. Você crê também? Você crê? Quem crê num Deus de milagres aqui? Então profetiza na vida do teu irmão. O Deus que opera milagres vai operar grandemente na tua vida. O Deus que opera milagres. Você precisa de um milagre? Quem precisa de um milagre aqui? Eu preciso, você precisa? Pois todos nós precisamos de um milagre. Então você espera aí que Deus vai operar. Ele vai estender as mãos para a tua vida, sabe? Vai quebrar as fortalezas, sabe? Vai abençoar o teu coração, né, Vitória? Vai abençoar a tua vida lá onde tu está estudando, né? Não é? Que Deus te abençoe lá, tua família também, em nome de Jesus. E o João também, Kátia, também o João faz cada uma para nós, não é? Já está congregando? Tem que fazer um GC na casa dele, diz para ele. É mesmo? Então. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Coloque a tua necessidade diante de Deus nesta manhã. Deus vai falar conosco. Mas coloque a tua necessidade aí. Pense agora 1 minuto ou 2. Qual é a maior necessidade que você está precisando agora? Que você está necessitando agora? O que está impedindo, quem sabe, uma obra poderosa do Espírito? Ore, coloque isso diante de Deus. A Bíblia diz que nós devemos colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Ele tem cuidado da gente. Pai querido e bendito, nesta manhã,
Nós te agradecemos pelo teu cuidado, Pai. Obrigado pela saúde que tu tem nos dado. Se porventura alguma coisa deficiente em nosso organismo, eu sei que tu podes curar. Tua palavra diz lá no profeta Jeremias: cura-nos e seremos curados, salva-nos e seremos salvos. Por isso, Senhor, estende as tuas mãos poderosas para cada família aqui representada. Aqueles que estão, quem sabe, numa tribulação muito forte agora, coloca a tua mão e consola, e abençoa, dirige, fortalece, dá fé, dá esperança, glorifica o teu nome, quebra as fortalezas. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, te agradecemos pelo teu cuidado para conosco. Cuida da tua igreja, livra do mal, nos livra do homem violento, nos livra de acidente. Meu Deus, coloca a tua mão gloriosa sobre cada um de nós, e que nós vejamos a todos os dias, quando vamos dormir, quando vamos levantar, sabendo que tu estás no controle de todas as coisas. Meu Deus, opera nesse lugar, Senhor. Derrama sobre a tua igreja uma graça maravilhosa nesse dia. Opera poderosamente nos cultos de ceia, agora de manhã, de tarde, na quarta-feira que vem. Que a tua mão gloriosa e poderosa se manifeste e que haja cura e libertação no meio do teu povo. Oramos nesta manhã, te agradecemos pelas nossas vidas, por a cidade de Alegrete onde moramos. Abençoa o comércio, a indústria, a pecuária, a agricultura. Coloca a tua mão poderosa, abençoa a nação brasileira que precisa muito da tua intervenção. Coloca a tua mão sobre Israel, abençoa nossos queridos judeus, que a mão poderosa do Senhor esteja presente em cada país, Pai. Abençoa o Brasil, abençoa, Pai, aqueles nossos irmãos ali na fé também, e aquelas pessoas que não são irmãos ali na Venezuela, por essa catástrofe que houve ali, Pai. Coloca a tua mão poderosa, tem misericórdia daquele país, Pai querido. Quebra toda a ingerência maligna, toda a maldição daquela nação. Em nome de Jesus, meu Deus, coloca a tua mão poderosa e abençoa, meu Deus. Oramos, Pai querido, e declaramos que tu és o Senhor das nossas vidas e não há nada que possa impedir a graça do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. A ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. A nossa vida, a nossa família está nas tuas mãos. Meu Deus, nada, a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Portanto, nós somos teus, permaneceremos sempre sendo teus até a vinda do Senhor, para nós morarmos eternamente contigo. Louvado seja o teu nome. Oramos nesta manhã, te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Aleluia e amém, Jesus. Olha, eu fosse você, dava um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus ou não? Graças a Deus. Gostaria de ministrar nesta manhã, e Deus foi falando comigo essa semana, desde a semana passada, assim, sabe, falando bem forte ao meu coração, sobre o capítulo 6 de Josué, que fala sobre a queda das muralhas de Jericó. Diga: a queda das muralhas. A vitória pela fé e pela obediência. Não tem como eu e você obtermos a vitória se não for pela fé e pela obediência. Pela fé e pela obediência. Não tem como vencer as batalhas que a gente se enfrenta todos os dias na nossa vida. Mas pela fé e pela obediência à palavra, você vence. Você crê nisso? Você vence. Diga assim: pela fé e pela obediência, eu vencerei todas as batalhas que surgirem
diante de mim. Olha só. Abra a tua Bíblia, eu acompanho aqui no nosso telão aqui. É Josué capítulo 6. Vamos ler os primeiros versículos. Josué capítulo 6. Nova versão internacional. Olha o que diz aqui. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Olha o que Deus está dizendo para o seu servo, substituto de Moisés. Josué, saiba que entreguei nas suas mãos. Você precisa saber que eu entreguei nas suas mãos Jericó. O seu rei, seus homens de guerra. Olha a ordem do Senhor. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. A arca ia acompanhando. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um o lugar onde estiver. Até aqui os 5. Olhem aqui. Jericó era a porta de entrada para a terra prometida. Mas também era a maior fortaleza que tinha em Canaã. Diz que os seus muros eram mais ou menos 9 metros de altura e eram duplos. Significa dizer o seguinte, até diz que os carros, eles rodavam por cima dessa muralha, no topo da muralha. Então, pensem bem, quase 9 metros de altura, muros duplos, onde carros de guerra podiam andar no topo. Aos olhos humanos, era impossível penetrar nessa cidade, derrubar essas muralhas. Se tu olha dos olhos humanos, não tem como fazer. Era humanamente impossível vencer esta cidade de entrada da terra de Canaã. Quando Josué se depara com essa barreira, ele não recebe de Deus uma estratégia militar, porque Israel tinha um grande exército. Não. Ele recebe uma coisa, nem um plano de guerra. É uma estratégia que foge totalmente do raciocínio humano. É aqui que nós aprendemos a primeira lição, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos, não é o que a Bíblia diz, do que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Josué, quando viu aquilo, Deus já tirou qualquer sensação, digamos, de medo dele, ou de possibilidade de conquistar. Por quê? Uma coisa é interessante, Deus não nos chama para que você entenda tudo. Não tem como.
o que a gente precisa é confiar e obedecer. Às vezes você não entende, né? Por que isso? Por que aquilo? Mas Deus não nos chamou para a gente ficar duvidando, ou discutindo, ou entendendo com o nosso raciocínio. Ele nos chama para que você confie, entenda nele, entenda ele, para que você sabe que está nas suas mãos e nada vai ocorrer para você nem para mim fora do plano e do propósito dele. Esse é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Agora, Deus ordena que Josué e seu exército, olha só, e os 7 sacerdotes com as trombetas, e mais a arca da aliança, que significa a presença de Deus, rodeasse as cidades 6 dias. Durante 6 dias, eles deveriam fazer essa estratégia. Rodeiem uma cidade. Marchar em silêncio. E no 7º dia, deveriam rodear quantas vezes a cidade? 7 vezes. 6 dias, e voltavam para o acampamento. Voltavam de novo no 2º dia. 3º, 4º, 5º e 6º dia. Indo ao derredor da cidade, mas voltando para o acampamento. Isso não chama atenção para a perseverança? Para não duvidar do que ele pode fazer? Vocês vão rodear as cidades 6 dias, e no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. É conforme Deus determina, não é como nós aprendemos. Deus queria mostrar a Josué e ao povo de Israel que a vitória não viria pelo braço da força do homem, mas sim pela uma estratégia do Espírito Santo. E exclusivamente Josué deveria confiar, e os seus líderes, na palavra que tinha sido dita pelo Senhor. Como nós precisamos aprender com isso? Então a vitória não vem pela força humana, mas pela fé na palavra. Quantas vezes nós queremos resolver os nossos Jericós, não é com a nossa força, com a nossa estratégia, com a nossa inteligência. Ou pela nossa influência. Deus nos convida a depender tão somente dEle. Tão somente dEle. Não tem como fugir dessa realidade. Porque a obediência a Deus pode parecer loucura aos olhos do mundo. Mas para quem crê, essa sabedoria derrota fortalezas. Para quem depende de Deus, essa obediência à sua palavra derrota fortalezas, quebra fortalezas, como é uma prova aqui. Então, nós precisamos de persistência. Aqui diz a Bíblia que por 6 dias o povo marchou em absoluto silêncio. Todo mundo, boca fechada. Só se ouvia o quê? O som das trombetas. Imagine só a ansiedade dessas pessoas, marchando o 1º dia, 2º dia, 3º dia, e os muros da cidade continuavam intactos. Tudo estava como
Era antes. Porque a tendência humana é quando nós não vemos resultados imediatos, a gente desiste, não é? Não é verdade? Você não tem orado por alguma coisa, por algum familiar, e parece que não vem o resultado imediato, você desiste. Às vezes você ora tempo, mas chega um momento que por causa dessa situação, que você não vê resultado, você para de orar, para de clamar e começa a reclamar de Deus. Deus não me ouve mais, porque eu estou nessa situação, Deus sabe, e porque isso, porque aquilo, porque que Ele abençoa fulano e não me abençoa a mim? Mas não é isso mesmo. A gente não acaba murmurando. Essa marcha silenciosa do povo, do exército ao redor de Jericó, nos leva e nos ensina sobre perseverança. Diga perseverança. Perseverança, diga. Perseverança. Perseverança. Sabe o que é isso? É perseverar naquilo. Naquilo que você já determinou, o que Deus já determinou para você. Persevere nisso. 6 dias, rodando, e nada. Porque a promessa de Deus não vem no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quinto, nem no sexto, mas no 7º dia virá a resposta para você. Escute só nesta manhã, pode ser que não venha no primeiro dia, isso você tem que perseverar. Você não pode parar de orar, nem de adorar, como aqui. Mas você tem que continuar firmado naquilo que Deus já determinou para você. Então, a vitória pode não vir até o 6º dia. Mas eu te digo uma coisa, no 7º dia a vitória virá para você. Diga para o teu irmão, profetiza na vida dele. Escute, no 7º dia a vitória virá para a tua vida. Você entende isso? Você entende mesmo? A vitória virá para você no 7º dia ou não virá? Virá no 7º dia a vitória para você. Talvez você esteja, quem sabe, tentando desistir. Mas eu te digo, não desista, porque a vitória virá. Você tem que perseverar. Se você está orando, ore mais, busque mais a presença de Deus e você vai ver como Deus é poderoso. Por quê? Porque a paciência, essa perseverança, é o solo onde a fé de você amadurece. E vai crescendo, porque você vai confiando cada vez mais. Olha só. A ordem, observem a ordem aqui, a Arca da Aliança ia lá na frente. E o sacerdote tocava as trombetas. A arca representa o quê? A presença viva de Deus no meio do povo. Antes de derrubar as muralhas de Jericó, Deus queria que o povo olhasse para Ele. Antes de um milagre, de um poder sobrenatural de Deus na minha e na tua vida, Ele quer que eu e você olhemos para Ele. Você tem que olhar para Ele. Olhe para Jesus, olhe para Ele, olhai atentamente aquele. Olhai atentamente aquele, autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo Nazareno. É para esse que você tem que olhar, não tire os olhos dele. Diga para o teu irmão, não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos dele, olhe para Ele, olhe tão somente para Ele. Olhe para Ele. Deus queria que esse povo olhasse para Ele, não pelos milagres, mas para Ele. O povo de Israel viu milagres maravilhosos no deserto, mas nunca olhou para Ele. Pelo contrário, se queixavam, murmuravam, xingavam Moisés, queriam matar Moisés certa vez, porque não tinha água, porque não tinha carne.
Quando nós louvamos, simbolizando as trombetas aqui que estavam tocando, nós temos certeza absoluta, porque nós estamos declarando, louvando a Deus antes da vitória. Não é depois da vitória, é antes da vitória. O louvor e a adoração precedem a conquista. Escute só. Se você tem um coração que louva, que adora o Senhor, pode escrever, mais cedo ou mais tarde a vitória virá para a tua vida. Porque você perseverou naquele caminho, você tem certeza que Deus vai fazer a obra poderosa. Então a presença de Deus em primeiro lugar é muito importante para nós. Por isso que nós temos que adorar o Senhor. Que tudo tem que ser antes. Querem ver uma coisa? Coloca aqui para mim. Eu lembrei agora de um texto. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24. Vocês vão ver uma coisa aqui. Olha só. Em verdade lhes digo que, Jesus está falando, se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não, olha aqui, e não, o quê? Não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Tu tem a versão aí, nova versão, Bíblia Viva? Põe para mim. Nova Bíblia Viva. 23. Verdadeiramente eu afirmo a vocês que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, viu só? Só a palavra, assim será feito. Mas, então, antes de vir o milagre, você tem que crer no coração. A vitória tem que estar no teu espírito. Você está entendendo isso? Disseram a esse monte, um problema. O monte é problema. Problema na tua vida, problema na minha vida, problema na tua casa, na tua família. Problema. Mas se você falar a linguagem de Jesus, você vai vencer. Mas crer que acontecerá o que disser, assim será feito. Viu só? Será que Jesus está nos engodando aqui? Nos contando uma historinha? Não, Ele está falando a verdade para a minha vida e para a tua vida. O problema é que a gente não pratica isso. Mas não é verdade? O problema é que a gente não consegue, que o problema parece que uma onda mais alta vem sobre nós. E a gente não consegue vencer. O salmista diz, quando você passar por um vale árido, o que é vale árido? Uma dificuldade, um problema, uma escassez. Faz desse vale árido um manancial que jorra para sempre. Então o problema que eu e você estamos enfrentando agora, faz desse problema alguma coisa maravilhosa para a tua própria vida. Porque Deus é fiel. O problema é que a gente mais reclama, e quando a gente reclama, murmura, Deus não ouve. No sétimo dia, então, vocês viram aqui, no sétimo dia, qual era a ordem de Deus? A ordem era, no sétimo dia, vocês vão dar 7 voltas. Deus é estranho, não é? Imagina, uma muralha de 9 metros de altura, paredes duplas. Como?
Mas no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Olha só o que diz a Bíblia aqui no versículo. Coloca para mim aí, por favor. O grito da fé. Versículo 11, se não me engano. Não, versículo 15. Coloca o versículo 15 aqui para mim. Na manhã do 7º dia, bem cedo, saíram de novo. Só que desta vez rodearam a cidade quantas vezes? 7 vezes. Número completo, 7 vezes. Somente nesses dias rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, quando os sacerdotes deram um forte e longo toque de corneta, Josué falou ao povo. Eles estavam calados. O que ele disse? A ordem era: gritem, ou gritai, o Senhor entregou a cidade em nossas mãos. Escutem só, os muros não estavam intactos até aqui? Estavam ou não? A cidade continuava fortalecida, não continuava? Pois é. Mas esse é o grito da fé que você tem que fazer antes de ver o muro cair. Porque depois que o muro cai, aí você adora, glória a Deus, aleluia, aleluia, e fala em línguas e não sei o que mais. Não! Você tem que dar graças a Deus antes do muro cair, antes da muralha. Porque aqui está esse servo de Deus, nos ensina, e recebendo uma ordem de Deus, ele disse: grita, agora vocês vão gritar, gritem bem alto, todo o exército do povo de Israel. As trombetas tocavam, e ele pegou, e o que fez? Mandou que eles gritassem. Então, esse grito é um grito de fé profética, sabia? Uma fé profética que você está gritando antes da coisa acontecer. Você está dizendo: Satanás está derrotado no nome de Jesus. Eu vou vencer essa batalha e eu recebo no meu espírito agora em nome de Jesus. E vai acontecer com você. Não o que diz lá em Marcos? O que você disser vai acontecer. Sai monte, te joga no mar, sai do meu caminho, e você vai ver o que vai acontecer. Mas você tem que ter uma fé inabalável em Deus. Se não tiver, não vai acontecer. Se você duvidar no meio do caminho, não tem como vencer. Então você tem que ver com os olhos da fé, proclamando a vitória, antes que os teus olhos possam ver aquela bênção, aquela vitória que você precisa. Mas você já tem que receber aonde? No teu espírito. Diga: eu recebo no meu espírito. Você tem que receber no teu espírito. Porque se você não receber no teu espírito, você não vai vencer. Você não vai vencer, eu vou te dizer, não vai. É por isso que a maioria dos crentes vive com problemas. Porque ainda não aprendeu uma estratégia espiritual do Senhor. O que a Bíblia diz no versículo 20? Versículo 20, onde é que diz? Assim, quando os israelitas escutaram o toque das cornetas, gritaram a plenos pulmões. O que é gritar a plenos pulmões? Hã? Você não sabe? É de um berro, sabe? Gritaram a plenos pulmões aqui. De repente, olha só, de repente vai acontecer um milagre para a tua vida. De repente você, mas não vai vir bem. De repente vai acontecer a bênção na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, na tua família. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas olha só, que coisa extraordinária isso aqui.
O Deus que você serve, talvez você não saiba, vou te dizer, é um Deus de milagres. O Deus que tu serve, cuida de ti. A Bíblia diz que nem um cabelo cai da nossa cabeça sem o conhecimento de Deus. Como é que pode isso? Nem um cabelo. Nada acontece. Nem uma folha de uma árvore cai sem o conhecimento de Deus. Esse é o Deus que eu e você servimos. De repente os muros da cidade vieram abaixo. Vai vir abaixo o problema. Vai cair por terra o problema. Escute, só creia nisso. Vai cair por terra. Satanás está vibrando agora. Mas de repente ele leva um tropeção desses aí, cai tudo por terra. Olha só, de repente os muros da cidade vieram abaixo. Então os israelitas entraram por todos os lados da cidade. No hebraico, a sugestão é o seguinte, que os muros caíram para dentro. Entenda uma coisa, os muros da cidade não caíram para fora, caíram para dentro, porque permitiu que o povo subisse nessas rampas. Então aquilo que estava impedindo para você vencer na batalha, Deus vai fazer um plano para você subir nesses degraus e alcançar a vitória lá e matar tudo que está atrapalhando a tua vida. Você recebe isso? Deus é fiel. Deus é fiel. Aquilo que estava atrapalhando, que eram os muros, o que Deus fez? Mas Deus, não, mas eu não, nem vou falar. Deus é um Deus de poder e milagres. Olha só, Ele fez cair os muros para cá, para dentro. Então o povo subiu naquelas rampas e pôde exterminar aquela cidade. Sabe por quê? Porque aquilo que estava atrapalhando, Deus vai fazer um propósito, um plano, para que você suba e derrote todos os teus inimigos. É aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel em suas palavras e promessas. Então, formou uma rampa para ele subir. Destruiu o obstáculo, Deus, mas como preparou o caminho para que eles subissem e conquistassem aquele lugar. Quando nós agimos pela fé, Deus transforma o que nos impedia em degrau para a nossa vitória. Aquilo que estava impedindo, sabe? Por isso que tudo, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas, nada impede. Às vezes você vê um obstáculo. A maioria do povo de Israel, inclusive Saul, que era um rei guerreiro, eles viram o gigante Golias, que tinha quase 3 metros de altura, uma força excomunal. Todo mundo ficou com medo. Todo mundo tinha medo. E por 40 dias aquele homem ofendeu o povo de Israel, ofendeu o Deus de Israel, xingou, blasfemou. Todo mundo com medo. De repente Davi vinha trouxe uns alimentos para os irmãos, trouxe um queijo para eles, para o rei também. Jessé tinha mandado. E ele olha e viu aquele homem ofendendo. Ele saía todas as manhãs, a Bíblia diz. Não tem ninguém aí, vocês são todos covardes. Não tem ninguém que possa lutar comigo. Mas às vezes nós somos assim. Nós achamos que o inimigo é mais forte do que aquele que está dentro de você. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você. Maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
O que está no mundo é Satanás, mas ele não tem poder nem direito sobre você. Porque maior é o que está em você. E aquele homem ofendendo. E perguntou, mas quem é esse incircunciso? Isto é, que não era israelita. Quem é esse incircunciso que tem a capacidade de ofender o povo de Deus? Quem é? E os irmãos, que eram guerreiros, mas medrosos, já chamaram ele, mas o que tu quer aqui? Vai embora, cuidando das poucas ovelhas do teu pai, volta para casa. E ele disse assim, mas eu vou lá, eu vou lutar com você. Viu só, eu vou lutar contra ele. Davi, o que tinha? O que? 1,75 m por aí? Ele tinha entre 15 e 17 anos. Eu vou lutar. E a notícia chegou para o rei. Aí chamou, mas quem tu é filho? Eu sou filho de Jessé, teu servo e tal. Mas tu não tem experiência? Diz ele, não. Eu vou lutar com ele. Ele nunca mais vai falar do rei de Israel. E o rei pegou e disse assim, mas tu não tem armadura nenhuma. Às vezes nós queremos vencer as batalhas espirituais com a armadura nossa. Não tem como. Sabe o que o rei fez? Botou a armadura nele. O que aconteceu? Davi não podia andar, era muito pesado. A armadura do mundo é pesada para a gente. Você tem que ter a armadura de Deus, Espírito Santo. Aí ele disse, tirou aquilo. Não quero isso aqui, isso vai me atrapalhar, em vez de eu lutar e vencer, eu vai me atrapalhar. Só pegou 5 pedrinhas no riacho. Não precisou usar 5, usou só uma. E aquele gigante veio xingando. Mas o que tu quer? Tu pensa que eu sou um cão, um cachorro, para te vir comigo com pedras e coisas? Tu vens a mim com lança, com dardos, com toda a armadura de um guerreiro humano. Mas eu vou a ti, olha a palavra daquele moço. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Eu vou a ti. E você entendeu como é que é? Ele não estava olhando para a estatura daquele homem. Ele não estava olhando para o tamanho do gigante Golias. Ele não estava, não. Ele tirou os olhos dele e colocou os olhos aonde? Em Deus, que lhe deu a vitória naquela hora. Com uma pedra só. Aquela pedra, pode escrever aí, foi dirigida por um anjo do Senhor. Quando ele jogou a pedra foi. Onde é que está a testa? Onde é que está a testa? E pá! Acabou com o gigante, aquele garganta, sabe? E ele pegou, ele caiu no chão, ele foi lá, pegou a espada do próprio inimigo, viu? Aquilo que atrapalhava a vida dele, tirou aquela espada e decepou Golias. Ele não olhou para a força do gigante. Não olhe para a força que está o vento forte sobre a tua vida. Se você olhar, você vai tirar os olhos de Jesus. E Ele não quer que você tire os olhos, quer que você coloque os olhos nele. Que você coloque os olhos nele. A muralha caiu de Jericó. Assim como as muralhas de Jericó caíram, qualquer muralha na minha e na tua vida vão cair por terra. Eu acredito que você tem que sair daqui hoje com mais fé que você tem. Quantos têm fé aqui? Mas você quer acrescentar mais um pouquinho de fé na tua vida? Pois essa palavra vai acrescentar mais fé em você. Vai ser um combustível para a tua vida. Você vai sair daqui que é um gigante. Você vai sair com uma força do Espírito Santo na tua vida. Aquilo que parecia gigante, você vai ficar bem pequenininho assim.
parecia grande, mas acabou. Porque se aquele homem, se Davi, aquele jovem, fosse olhar só para a estatura do gigante, ele não lutaria com o gigante. Não tinha como. Mas ele não olhou para o gigante. Ele olhou para Jesus Cristo de Nazaré. Ele olhou para o Deus Todo-Poderoso, que podia vencer aquele gigante, como venceu. Acabou com a história dele. Não tem como a gente conseguir a vitória, a não ser pela fé, os olhos da fé. Mas olha só aqui. Coloca o versículo 22 nesse texto de Josué. 17, parece o versículo 17. 6:17. A cidade, com tudo que nela existe, será destruída. Coloca o versículo 22 aí. Mas Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra. Antes, Deus orientou, Josué mandou homens espiarem a terra, para ver como era Jericó. Tratem de cumprir o que prometeram. O que eles tinham prometido? Tinham prometido que Raabe e sua casa não seria destruída. Por quê? Porque ela tinha abrigado aqueles espias. Escondeu eles. Vão e libertem Raabe. Antes, vão e libertem Raabe e todos que estiverem com ela. Pai, mãe, irmãos, toda a família. Então os jovens espiões obedeceram e tiraram da cidade Raabe com seu pai, sua mãe, seus irmãos e os outros parentes dela, bem como os bens dela. Tudo Deus livrou da destruição por causa da fidelidade e pela fé dessa mulher. Eles ficaram alojados fora do acampamento de Israel. Aí os israelitas incendiaram a cidade, queimando tudo que havia, menos o ouro que levaram para a casa do Senhor. Olha só. Aqui se manifesta a graça de Deus em meio à destruição. A cidade foi toda destruída, mas Raabe, uma prostituta, escutem, essa mulher foi salva. Por que ela foi salva? Pela fé, diga pela fé. Pela fé, ela creu que aqueles homens eram de Deus e que aqueles homens eram de Israel, Israel era de Deus. Então ela creu, escondeu os espias e eles disseram para ela: faz o seguinte, tu coloques uma fita ou uma corda vermelha na tua janela. Se tu não colocares, a gente vai matar todo mundo. Não sabe quem é. Mas se tu colocares uma corda ou um pano vermelho na porta da tua casa, a gente vai saber que ali está tu e a tua família. A corda vermelha e o pano vermelho nos salvou, que Jesus Cristo lavou-nos com seu sangue bendito. Assim como aquela corda vermelha salvou Raabe e sua família, assim o sangue do Cordeiro nos livra de todo mal, livra de todo mal, livra de todo mal. Deus está com você, Deus está comigo, Ele nada ocorrerá fora do plano e do propósito do Senhor. Escute só, não vai acontecer nada fora do que Deus já determinou para a minha e para a tua vida. Então a corda vermelha era um sinal da aliança. Assim como aquele sangue que foi passado lá na saída do Egito, nos umbrais das portas, era um sinal que aquela casa ali era preservada pelo sangue do Cordeiro.
A minha casa e a tua casa são preservadas pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está sobre a tua casa e Satanás não vai derrotar você. Ele já está derrotado. Escute, Jericó já está condenada. Já está condenada, já vai cair por terra mesmo. Mas você tem que perseverar e andar pela fé. Não ande pela vista, diz Paulo. Nós não andamos por vista, andamos pela fé. Você tem que andar pela fé. Não tem outro jeito de você vencer as batalhas. Ande pela fé. Creia na palavra que Deus está dando e você vai ver a vitória acontecer no 7º dia da tua vida. O que representa Jericó para nós hoje, para a nossa vida? Qual é a minha ou a tua Jericó? Pode ser um vício? Pode ser ou não? Pode. Pode ser um medo paralisante, medo de tudo, medo das coisas, medo do amanhã. Pode ser uma doença. Pode ser um relacionamento quebrado, quem sabe? Ou uma muralha de incredulidade no nosso coração. O que representa Jericó para você e para mim? Será um coração que não abriga ainda uma ira, um rancor? Não conseguimos perdoar uma pessoa que talvez nos ofendesse até. Será que isso não é um Jericó para a nossa vida? Não uma barreira, não uma muralha para a gente? Uma incredulidade lá dentro. Nós estamos crendo no que Deus pode fazer. Aonde está a minha e a tua Jericó? Que nesta manhã tem que ser quebrada, tem que ser derrubada pela fé. Você tem que dar nesta manhã o grito da fé. Eu venci. Antes do muro cair, você tem que declarar. Isso é pela fé. Não confie na tua força, confie na estratégia de Deus para a tua vida. Pergunte para Ele o que eu faço nessa situação. O que eu faço nesse problema que eu tenho que resolver. Problema financeiro talvez seja Jericó na tua vida. Não sei. Eu sei a minha Jericó. Mas nesta manhã Deus quer que você se levante pela fé e rebente essas fortalezas. As trombetas soares, o louvor, significa o louvor, a adoração, antes de ver a bênção de Deus se concretizar. Ore a Deus, glorifique a Deus, cante louvores a Deus, adore a Deus verdadeiramente. E você vai ver o inimigo fugir de você. Ele vai fugir. A Bíblia diz que você deve resistir ao diabo, obedecer a Deus primeiro, e ele fugirá de vós. O diabo vai fugir da gente? Foge. Quando você resiste no nome de Jesus, aí você vai vencer as batalhas. Vamos ficar em pé?